E aí, claro que eu vou puxar a sardinha, né, para dermatologia, para gente, eu preciso reforçar a importância que tem a dermatologia para que a gente use, né, da melhor forma possível essa ferramenta, para que a gente tenha aí, então, é, um diagnóstico mais assertivo, uma condução mais plausível para esses pacientes, tá? Então, muitas doenças, gente, da dermatologia, elas podem ser resolvidas no atendimento primário, na atenção básica de saúde mesmo. Então, aqui são exemplos. Então, esse primeiro caso, uma escabiose, né? Então, a escabiose, ela não é do dermatologista. A escabiose é uma parasitose cutânea que é extremamente frequente, de simples tratamento, né? É um problema de saúde pública e que a gente precisa saber diagnosticar e conduzir adequadamente e na atenção básica mesmo, na atenção primária. Segundo caso do rosto, é um impetigo, é uma infecção bacteriana superficial da pele. Você faz antibiótico, em uma semana o paciente está curado, né? Então também não precisa ser referenciado para o dermatologista. Imagina, daqui que essa paciente chegue no atendimento especializado, ou a doença melhorou por si mesmo, ou ela já teve alguma complicação. Essa mão, né, mostra um caso de dermatite de contato. Também é uma dermatose extremamente comum, né? É fácil também de se identificar e de se conduzir e que também não precisa ser referenciada para o dermatologista. E aqui a imagem à direita, a gente tem um caso de hanseníase, que a gente sabe que a hanseníase também não é do domínio do dermatologista, muito pelo contrário, né? O dermatologista acaba conduzindo muitas vezes casos mais complexos, reações rancênicas, aqueles casos de resistência ao tratamento, mas que a hanseníase ela precisa ser reconhecida por qualquer profissional da atenção primária, pelos médicos não dermatologistas. É um tratamento que é disponível gratuitamente na rede pública e que a gente precisa, então, identificar para resolver da melhor forma possível. Pode passar? Tá? Não posso deixar de falar da pele como um marcador de doença sistêmica, né? Então, às vezes a gente acha que o problema de pele, né, por mais que cause algum ônus, né, dentro de morbidade desse paciente, dentro do impacto psicossocial, a gente tem que lembrar que algumas doenças graves, potencialmente fatais, elas vão se revelar pela pele. Então, esse é um caso de um paciente que veio do interior. Eu era residente na época, ele veio de Manicoré, um paciente que já estava cursando aí com 2 semanas de evolução, era uma histoplasmose disseminada e era um marcador de um HIV, de um paciente extremamente imunossuprimido, que foi através do diagnóstico da pele que ele teve o diagnóstico da imunossupressão e que foi possível ali tomar uma conduta e salvar a vida desse paciente. Mas se fosse, né, se fosse um caso que perdurasse um pouco mais com a histoplasmose sem tratamento adequado, esse paciente provavelmente evoluiria para óbito. Pode passar. Tá? Esse é o grande tendão de Aquiles, né, que a gente tem, os cânceres de pele. A gente lembrar que o câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente do Brasil e do Amazonas. Então, câncer de pele é um problema de saúde pública, é um problema comum da gente atender. E esse caso, por exemplo, da ilustração, um paciente que já vinha anos apresentando uma lesão, tratando com antibiótico, como infecção, né, e que na verdade era um carcinoma bacelular. Tem autor que fala, que eu acho isso uma grande verdade, que ninguém deveria morrer de câncer de pele, porque o câncer de pele é uma neoplasia que se revela, ela se mostra, né, para o médico, ela se mostra para o paciente, estou aqui. Então, ela vai ali evoluindo e a gente vai acompanhando essa evolução e a gente precisa tomar uma conduta muito precoce para evitar esses impactos, né, tanto na morbidade quanto na mortalidade. E os cânceres de pele, eles são curáveis se diagnosticados precocemente. Não só o carcinoma bacelular, que é de longe o mais comum, mas até mesmo o melanoma. Então, melanoma também, por mais grave que ele seja, se a gente tem a oportunidade de diagnosticar precocemente e tratar esse paciente, ele não vai evoluir com desfecho desfavorável. Então, a gente tem que realmente dar importância
né, ter essa relevância da dermatologia e a gente buscar aí a melhor conduta para os nossos pacientes. Pode passar, tá? Lembrar também das dermatoses graves, né? A gente tem aqui uma área endêmica para os pênfigos, então a gente tem uma dermatose aqui ilustrada que é o pênfigo vulgar. O pênfigo vulgar é uma doença imunológica que o paciente perde a pele, né, o revestimento tanto da pele quanto da mucosa, e que o prognóstico ele vai depender da precocidade desse diagnóstico e do manejo terapêutico adequado. Então, esse paciente, quanto mais cedo ele for diagnosticado, muitas vezes a lesão começa na boca, muito mais fácil de tratar do que quando o paciente já tem essa perda extensa da pele. Então, a gente conseguir, né, identificar ou até mesmo encaminhar, solicitar uma teleconsulta para que esse paciente seja então transferido e conduzido também, né, mais precocemente. Pode passar? Tá? E aqui a gente vai entrar numa seara que ela é muito particular da nossa região, que é a saúde indígena, né? E a saúde indígena, ela tem particularidades não só a população, que a gente sabe que tem toda uma característica, né, social diferente, geográfica diferente, mas também que a gente sabe que tem uma vastidão demográfica, dificuldade de acesso, né, da gente acessar essas comunidades e deles acessarem também esses centros de referência. Então, a gente precisa também utilizar melhor essa ferramenta da teledermatologia e da telesaúde para melhorar a assistência dessa população vulnerável. Então, aqui a gente tem dois casos que, né, esse primeiro dessa paciente que mostra o corpo inteiro é um caso recorrente que a gente tem, né, na nossa enfermaria do tropical, que são os pênfigos foliáceos, chamados de fogo selvagem, que eu já dei até uma aula. Então, é uma doença que acomete, né, o fogo selvagem acomete predominantemente a população indígena no nosso Amazonas. São casos graves, os pacientes chegam aqui já com esse acometimento extenso da pele, de difícil tratamento, são pacientes que passam meses internados. E muitas vezes, quando eles voltam lá para a aldeia, para a comunidade indígena, eles param o tratamento, param o segmento, e aí eles voltam para a internação, recomeçam o tratamento do zero. Isso compromete muito, impacta muito na saúde deles. Então, se a gente tiver a oportunidade de começar a dar assistência mais precoce desses pacientes, eles não vão combinar com esse desfecho, nem com essa dificuldade de controle da doença. Essa menina aqui de baixo foi um caso bem interessante e que veio para mostrar a importância da telesaúde. Ela é uma criança indígena de uma comunidade distante, lá de São Gabriel da Cachoeira, mas assim, aldeada mesmo, não falava nada de português, e que ela vinha com uma lesão na face, uma lesão que vinha crescendo insidiosamente há mais de um ano. E por vezes ela foi tratada como celulite, infecção. E aí eu fiz a teleconsultoria dessa criança, né, e falei que ela precisava vir para um centro de referência, né, com algumas possibilidades diagnósticas, e a gente ia ter que fazer a biópsia dessa paciente. E quando a gente olha, né, essa tumoração de crescimento insidioso, a primeira coisa que a gente vai pensar é algo neoplásico, e de fato essa criança teve o diagnóstico de linfoma. E um linfoma muito agressivo. Quando ela chegou e teve o diagnóstico da pele, em cerca de 2 semanas ela já estava com leucemização. Então, o linfoma que evoluiu para leucemia, né? Começou a quimioterapia, melhorou, mas que quando ela voltou para a aldeia, ela abandonou o tratamento. Então, será que se a gente não tivesse, né, mais perto a especialidade dessas comunidades tão distantes, a gente teria a oportunidade de acompanhar e de não perder o segmento desses pacientes? Talvez sim, né? Então, isso é uma coisa para a gente levar em consideração. Pode passar? Tá? E quando a gente fala em teleconsultoria, em dermatologia, como é que eu devo fazer, então, a minha solicitação dessas teleconsultorias? A gente tudo começa com o preenchimento dos dados do paciente. A gente vai ver que a teleconsultoria em dermato, ela é muito básica, ela é muito simples. Eu preciso de clareza e objetividade. Então, tem alguns dados que são importantes na ficha de preenchimento, né, na primeira parte, que é saber a idade do paciente, o sexo.
de onde ele vem, porque a gente sabe que algumas doenças, elas são prevalentes, incidentes em algumas regiões, né? Então, assim, como eu falei, o fogo selvagem, ele é muito mais comum em região como ali São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga. Então, se eu sei se esse paciente é de lá, isso ajuda eu pensar nos diagnósticos também. Tem alguns municípios, como Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, que a gente sabe que é altamente endêmico para leishmaniose. Então, saber essa procedência é importante. A ocupação ajuda também. A gente tem na nossa região algumas micoses de implantação, que elas são mais comuns em agricultores, em pessoas que trabalham na mata, extrativista. Então, isso é importante a gente colocar também. Tá? Na história da doença atual, a gente não precisa florear muito, a gente precisa de, como eu falei, a gente precisa ser claro, objetivo. Uma coisa que eu sinto falta às vezes dessas teleconsultorias é falar o tempo de evolução. É diferente se eu estou diante de uma doença de evolução crônica que já dura 1 ano, 2 anos, daquela que só tem 1 semana de evolução. Então a gente sempre tentar colocar esse tempo. Às vezes eu sei que o paciente ele não consegue, né, colocar esse tempo de uma forma muito clara, mas pode colocar há muito tempo, né? Ou aproximadamente 1 mês. O paciente refere que tem menos do que 15 dias. Não precisa ser tão exato. Mas a gente saber se isso é crônico ou se isso é agudo é muito importante. Os sintomas referidos pelo paciente também. Se é uma doença, é uma lesão que coça, se é uma lesão que dói, que arde, que ele não sente nada, aquilo ali é completamente assintomático, também é importante para a gente formular nossas hipóteses. Fatores precipitantes, né? Aqui, então, assim, o paciente refere surgimento de lesão após contato com produto de limpeza. Paciente refere surgimento de ferida após um trauma contuso com um pedaço de galho. Paciente refere que apresenta períodos de melhora quando ele usa tal remédio, quando ele está estressado, a doença piora. Então, é importante para a gente também saber esses fatores que influenciam o curso da doença. E uma coisa super importante é falar de tratamentos prévios instituídos. Lembrar que quando o paciente aplica um creme ou uma pomada na lesão, isso é remédio. Creme e pomada são veículos, é a parte daquele remédio que se incorpora o princípio ativo. Então, quando eu tenho uma pomada, eu só estou falando que ali eu tenho um veículo gorduroso, mas eu posso ter antibiótico, neomicina, eu posso ter dexametasona, eu posso ter o cetoconazol. E eu tenho que saber, porque isso daí é um tratamento. Melhorou, não melhorou, piorou com o tratamento? Porque se o paciente já fez um tratamento, né, e ele não apresentou melhora, eu já vou pensar em algo, em algum diagnóstico diferencial. Então, eu vou depois, tá, Itália? Eu vou responder as perguntas que aí fica mais fácil, tá? Então, sempre colocar, e não só colocar, fez uso de pomada. A pomada tinha o quê? Fez uso de dexametasona? Fez uso de cetoconazol? Fez uso de quadriderme? Troque N, troque G, tá? Então, sempre colocar aqui, isso é muito importante. Pode passar? Tá. Em relação à história patológica, a gente não precisa ficar investigando toda a história de doença desse paciente, quando ele era criança, adolescente, se foi vacinado, se não foi, se teve as doenças virais comuns da infância, não. Mas tem algumas informações que são fundamentais. Porque esse paciente é diabético, ele tem hipertensão, ele tem problema de tireoide, por quê? Porque existem muitas manifestações de pele de doença sistêmica. A gente sabe que o paciente diabético, ele é mais propício a ter dermatite, a ter coceira na pele, a ter, por exemplo, feridas, né, venosas, úlceras venosas que não cicatrizam. O hipertenso a mesma coisa. O hipertenso, ele tem insuficiência periférica muitas vezes, então ele vai também pode cursar com essas úlceras venosas. Se o paciente tem problema de tireoide, ele pode ter uma pele mais seca, ele tem mais chance também de fazer outras doenças autoimunes, ter quadro de urticária,
ter também doenças autoinflamatórias. Então, assim, isso que é positivo na história do paciente, se ele tem alguma doença importante, relevante, crônica, é importante colocar, né? Assim como também se o paciente é imunodeficiente, ou seja, ele é portador de retrovirose, é um paciente que tem uma neoplasia, faz tratamento com quimioterapia, acabou de passar por um processo de cirurgia de câncer de mama, está fazendo uso de outras medicações, fez radioterapia, isso é importante, assim como o uso de remédios. Gente, muitas das queixas dos pacientes atendidos em qualquer tipo de atendimento dermatológico são erupções na pele causadas por remédio. E mesmo que sejam remédios de uso prolongado, o paciente faz uso de hipertensivo, antihipertensivo a vida toda. Isso pode desencadear um quadro cutâneo. Aquelas medicações de uso intermitente, de pirona, paracetamol, ibuprofeno, se o paciente costuma fazer uso regular, né, isso é importante a gente colocar na história, principalmente se eu estiver pensando numa farmacodermia, que é uma erupção de pele causada por medicação. E história familiar, também não preciso saber todo o histórico familiar desse paciente. Eu não preciso saber a história do avô, do bisavô, se teve um caso de câncer de intestino ou teve uma doença específica. Mas uma coisa muito importante, eu saber se tem algum familiar que apresenta os mesmos sintomas desse paciente. Isso é muito importante para eu pensar em escabiose. Em dermatite atópica, eu preciso de uma história familiar positiva, né, para eu incluir como critério maior desse diagnóstico de dermatite atópica também. Então, principalmente, né, se for o médico solicitando essa interconsulta, se ele pensa no diagnóstico, né, por exemplo, de uma dermatite atópica, incluir. Tem caso, o irmão também tem dermatite atópica, tem caso de asma na família, esse paciente já vem com histórico longo de doença autoimune, isso é muito importante. Ou até mesmo, né, se eu estou pensando em câncer de pele, eu também saber o histórico de câncer de pele. A gente não tem tanta relação dos cânceres de pele com as outras neoplasias, mas o histórico de câncer é importante. Melanoma é um caso clássico. Se eu tenho um familiar de primeiro grau que teve melanoma e eu estou suspeitando de melanoma nesse paciente, isso é muito relevante, porque eu vou ter um outro olhar em cima desse paciente. Pode passar. Tá? E aí vem a gente começa a falar da parte mais importante, né? A descrição do exame dermatológico. Eu entendo que é muito difícil a gente usar esse vocabulário dermatológico para fazer a descrição. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem como acadêmico, como residente, a gente conseguir fazer uma descrição bem feita, detalhada. Isso é muito criterioso, isso depende muito da interpretação do especialista, mas a gente consegue ser de uma forma mais objetiva, né? Descrever de forma simplória uma lesão elementar. Essa lesão, ela tem relevo, ela não tem relevo, ela tem um conteúdo líquido, não tem um conteúdo líquido, né? Por mais que fique, às vezes, essa dúvida, se isso é uma vesícula, se isso é uma bolha, se isso é uma placa ou isso é uma pápula, não tem problema, né? O importante é conseguir transmitir essa informação. Então, se falar assim, uma lesão que tem relevo, né? Tem um conteúdo líquido, o conteúdo é purulento, isso vai facilitar muito a nossa interpretação. Então, claro, para quem conseguir fazer essa descrição pormenorizada, ótimo. Tenho dificuldade, seja breve, objetivo, não precisa escrever muito, que isso já vai ajudar. Uma coisa também muito importante que eu sinto muita falta nas teleconsultorias é a distribuição das lesões. Às vezes vem lá, né, paciente com lesões pruriginosas, né, na pele. E aí eu quero saber, mas essa distribuição, ele tem no corpo todo? Todo o corpo dele é acometido? Ele tem acometimento também de áreas de mucosa? Pega a palma, pega a planta. Essas lesões, elas só estão na área fotoexposta. Essas lesões só estão nas áreas de dobra. Ele só tem uma lesão no corpo. Onde é que ela está? É no rosto? É no pescoço? É no pé? Né? Então, essas informações, elas são muito importantes porque o nosso raciocínio clínico, ele depende também dessa distribuição. Então, a gente tentar colocar ali o máximo de informações. E a palpação, né, gente? Eu sempre falo que dermatologia
ela é uma especialidade muito visual, mas eu tenho que me ater aos detalhes, eu tenho que palpar também. Porque às vezes, quando eu olho, eu não tenho uma percepção tão fidedigna daquela que vai, né, que eu tenho quando eu palpo. Então, às vezes, eu olho uma lesão ali que parece superficial, quando eu toco o paciente, eu percebo que ela não é superficial. Ela é mais profunda. Aquilo ali é endurecido, está aderido a planos profundos. Né? Então, isso são informações, principalmente quando eu tenho lesões mais profundas, lesões mais invasivas. Então, quando eu toco, aquilo ali dói, é indolor, móvel, aderido, flutua, né? Tem uma consistência fibroelástica, uma consistência amolecida. Então, são informações que ajudam muito o nosso diagnóstico. Pode passar. Tá? E entra a foto, né? As fotos, elas fazem assim, se você mandar uma foto com uma boa qualidade, né? Muitas vezes ela até substitui a descrição ali do exame físico, porque ela reflete de uma forma muito objetiva aquilo que o paciente apresenta, tá? Então as fotos, elas precisam ser de qualidade, elas precisam representar objetivamente essa lesão. E ela é a parte mais importante da teleconsultoria dermatológica. Não dá para a gente fazer uma teleconsultoria sem imagem. Não teve imagem, a gente vai pedir para fornecer essa imagem porque a gente não consegue. E eu vou mostrar mais uma vez o porquê de ter essas imagens e uma imagem de qualidade. O dermatologista, para ele interpretar a pele, formular a hipótese diagnóstica, entender o que está acontecendo, ele precisa compreender essas alterações ultraestruturais. E a gente só vai compreender quando a gente olhar detalhe de lesão. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, esse paciente que tem um nódulo, que é uma lesão mais profunda, eu sei que está cometendo subcutâneo. Então, quando eu olho uma lesão, que eu vejo esse comprometimento profundo, que vai lá embaixo na pele, o meu raciocínio, interpretando dessa forma, eu vou pensar que é uma doença lá do tecido gorduroso. E aí eu começo a formular. Então, no caso, um lipoma. Então, fica muito mais fácil, né, a gente ter essa visão mais detalhada. Eu preciso de detalhe, senão eu não consigo ser assertivo no diagnóstico desse paciente. Pode passar. Tá? E é isso que eu falo, né? Então, assim, a gente está vendo aqui na esquerda, né, um quadro de várias exulcerações, ainda com formação de algumas pústulas, bolhas e áreas de crosta. Então, quando eu olho uma lesão dessa, eu tenho que saber, eu olho e me atento. Essa bolha, ela é superficial ou ela é profunda? Ela tem crosta, logo um líquido ali dessecou. E essa crosta, pela cor da crosta, eu sei se era pus, se era sangue, se era serosidade. Tem um áudio, né? Eu tenho Aquele de fralda. Tem um áudio. Eu tenho que ver se tem eritema, porque o eritema, o vermelho, significa processo inflamatório. Então, você vê que quando a gente olha uma lesão, precisa de detalhe, porque são esses detalhes que vão permitir que eu faça um diagnóstico, né? Isso daí é um impetigo. E aqui na imagem direita, eu tenho 4 imagens de doenças que são pápulas, ou seja, bolinhas na pele, né? Então, assim, paciente com bolinhas na pele, paciente com pápulas na pele. Mas cada uma tem um detalhe. A primeira eu consigo ver que essa pápula, ela é levemente rosada. Ela tem um centro mais umbilicado, faz uma descamação em colar. Isso é um diagnóstico, um granuloma, né, papuloso. Na segunda imagem eu vejo nitidamente uma umbilicação central, a superfície ela é lisa, brilha, isso é um molusco contagioso. Abaixo o dedo do paciente, eu vejo que tem pápula, tem bolinha também, mas elas são mais esbranquiçadas, elas são mais achatadas, ela tem uma superfície mais ceratósica, eu vou pensar em verruga. Aqui, essa mais violácea, mais castanho violácea, esse tom violáceo, eu entendo que de alguma forma eu tenho um componente vascular nessa pápula, eu tenho um esbranquiçado na superfície, isso mostra para mim que tem ceratose também, é um angioqueratoma. Então, não adianta, né, mandar uma imagem desfocada, onde eu vejo tem bolinha, mas eu preciso ver o detalhe dessa bolinha para poder chegar a um diagnóstico. Pode passar. Tá? Imagem que eu recebo,
tá? Então, aqui foi uma teleconsultoria de muitos anos atrás e mandaram essa imagem da asa nasal do paciente. Eu olho e vejo, ok, tem uma pápula, parece que tem escama, acho que tem ulceração, mas vejam que dependendo do aspecto dessa pápula, eu tenho um diagnóstico. Se essa superfície ela for ceratósica, for seca, eu vou pensar em carcinoma espinocelular, em ceratose actínica. Se essa superfície for brilhante, tiver esse aspecto perolado ou ulcerado, eu vou pensar em carcinoma basocelular. Embaixo, se essa superfície ela for verrucosa, ceratósica, se essa escama ela for mais graxenta, eu vou pensar numa ceratose senil, né? Ou seja, eu estou pensando desde uma lesão benigna até uma maligna, que eu ser assertivo no diagnóstico, conduzir de uma forma adequada esse paciente, vai ter um grande impacto, né, na morbidade e na mortalidade dele. Então, eu preciso de detalhe. Pode passar. E aí, quando a gente for mandar essas fotos, lembrar sempre dos aspectos éticos legais. Então, toda vez que a gente vai mandar uma fotografia, né, lembrar que precisa comunicar esse paciente, vou mandar uma foto, né, para um especialista, tudo bem, posso mandar. Às vezes as lesões, elas estão em áreas de genital, às vezes é uma criança que vai ter que tirar a roupa desse paciente. Tem um mal. Né? Então eu não posso chegar a tirar foto, pedir para o paciente tirar roupa sem eu pedir a permissão. Muitas vezes o ideal seria ter esse consentimento por escrito, né? Mas a gente precisa comunicar, pedir autorização, tirar foto, tirar roupa. Boa iluminação é fundamental, né? Quando o paciente tem lesões escondidas no corpo inteiro, o ideal é que realmente tire a roupa do paciente. Eu preciso muitas vezes, se as lesões são disseminadas, elas estão em vários segmentos corporais do paciente. O ideal é que eu tire uma foto panorâmica e que mostre como essas lesões são distribuídas. Porque quando você tira uma foto panorâmica, você sabe, essas lesões estão disseminadas, tem no corpo inteiro? Não, essas lesões só tem na área exposta ao sol. Essas lesões estão exclusivamente na região das pernas. O paciente só tem lesão na face. Então, quando o paciente ele tem, né, essas lesões em distribuições diferentes, é importante uma foto panorâmica. E quando for uma lesão única, né, lembrar de sempre tentar mostrar a topografia. Porque quando a gente dá um close nas imagens e tira uma foto muito de pertinho, às vezes eu não sei se aquilo ali é um braço, se aquilo ali é uma perna, se aquilo ali é uma região de face. E vai ter diferença, dependendo do sítio da lesão, no meu diagnóstico também. O ideal é sempre usar flash. Então, quando está com o celular, vai tirar uma foto, o ideal, quando você tira o flash, né, sem estourar a foto, você consegue pegar com mais nitidez esse detalhamento morfológico das lesões. Né? Tô na dúvida qual ficou melhor. Manda com flash, manda sem flash. Isso ajuda bastante. Pode passar. Tá? Então, quando a gente tira também todos aqueles detalhes do fundo da imagem, ou seja, né, tira a mesa, tira o foco de luz, tira a roupa do paciente, tira a bolsa que a gente esqueceu atrás do paciente, a gente acaba melhorando a nitidez e o contraste da imagem. Então, veja essa foto, né? Uma foto a gente tira muito com fundo preto. Não precisa ser fundo preto, mas a gente, quando o foco, né, da imagem, ele é dado em cima da lesão. Eu não tenho distrações. A minha câmera, seja do celular, de máquina, mas principalmente celular, ele não vai focar algum outro objeto. Então, isso é importante. Coloca a mão em cima da mesa do paciente, pega uma parede branca e tira foto com o paciente encostado na parede. Isso ajuda bastante, né? E sempre tirar uma foto do close, essa macrofotografia, onde eu vejo o detalhe da lesão. O que é o foco? É quando eu pego, tiro uma foto, eu dou zoom no celular e eu não perco a qualidade. Então, se eu pego uma imagem que eu vou dando zoom e eu vou perdendo a nitidez, é porque ela está sem foco. E aí, o ideal é tirar outra. E evitar essa hiperexposição luminosa, porque você acaba estourando o flash e às vezes uma lesão ali parece brilhante, parece que tem a superfície perlácea e na verdade não tem nada disso,
né, você acaba perdendo os detalhes reais dessa lesão também. Pode passar. Tá? Aqui são exemplos, gente. Eu recebo por dia, não sei, mas assim, semana, isso daqui é a realidade, eu acho que de qualquer dermatologista, né? Então vejam que são muitas solicitações, né, de orientação. O que que isso pode ser? O que que você acha que é? O que eu devo fazer? Mas quando eu vejo essas dermatoses, eu não sei o que é. Na primeira imagem, eu estou vendo que o paciente está cheio de bolinha no corpo. Mas eu não sei se essas pápulas, elas são foliculares, se elas não são foliculares, se ela tem se ela tem aspereza, se ela não tem, se ela tem inflamação, se ela não tem inflamação. Eu não sei a distribuição, não sei para onde está, então não consigo ajudar, né? Essa que está com short também, eu vejo uma coisa vermelha, rosada, não faço ideia do que seja, parece que é uma placa, também não consigo ajudar. Essa de cima eu até vejo que tem uma área exulcerada, ulcerada, perdi superfície de pele, tem uma solução de continuidade, mas eu não sei, não faço ideia ali de como seja o processo patológico naquela doença, né? E as outras, né? Eu vejo, não sei se é bolinha, se é mancha, se a cor, se tem bolha, se não tem bolha, ou seja, são imagens que não refletem absolutamente nenhum detalhe da lesão, nenhum aspecto morfológico que me induza a pensar no diagnóstico. Então, não funciona. Eu preciso de detalhe para eu pensar no diagnóstico, tá, da dermatologia. Pode passar. Tá? Esse daqui é um exemplo, né, da nossa plataforma que a gente é usada hoje. Então, a gente tem ali o primeiro campo, são os dados da teleconsulta. Então, ali vai ter de onde está vindo, o município, né, quem pediu também. É importante a gente ter esse registro do dia da teleconsultoria, do número do prontuário do paciente, caso a gente queira fazer depois algum trabalho, algum levantamento, traçar um perfil epidemiológico, tá? Então, dentro do paciente, vejam que tem informação do sexo do paciente, também data se é casado, se não é, se estudou, então, bem detalhado. E a descrição do caso, tem o exame clínico e a gente vem com a fotografia, tá? Então, é muito simples, como eu mostrei para vocês, é só a gente ser objetivo e claro. Pode passar. Tá? E o que o dermatologista vai então responder? Qual vai ser a resposta da teleconsultoria? A gente vai dar o diagnóstico, vai sugerir uma conduta terapêutica e diagnóstico. Às vezes a gente fala, né, pro especialista que está, pro médico generalista que está atendendo na atenção primária básica, o que ele deve fazer para complementar o diagnóstico. Uma biópsia, dá para fazer biópsia? A gente orienta como. Não tem como fazer biópsia, encaminha, né? Ah, tem que fazer um exame micológico. Agora com esporotricose, tem muitas unidades básicas de saúde que estão com o exame micológico, com a cultura. Então, faz o raspado, precisa de um exame laboratorial, peça o VDRL, faça uma triagem para HIV. Então, a gente vai orientar nesse aspecto. Também podemos simplesmente fazer orientações e esclarecimentos sobre o caso. Às vezes eu recebo teleconsultoria que o médico já estabeleceu o diagnóstico, né? Olha, o paciente ele tem uma psoríase, mas eu queria saber, né? Ele está usando o Metrexate 10 miligramas. Posso aumentar? Como eu faço o acompanhamento laboratorial? De quanto em quanto tempo eu preciso aumentar a medicação? Como é que eu estabeleço o tempo de tratamento? Em quanto tempo ele vai começar a melhorar? Quando é que eu troco o remédio? Quando é que eu considero falha terapêutica? Então, a gente está disponível também para esses esclarecimentos. Quando o caso está incompleto, né? Ou seja, está faltando uma informação, a foto não ficou legal, não anexou, preciso saber o tempo, não me falaram, a gente dá essa devolutiva, espera que respondam e anexem esses exames para a gente poder concluir a nossa resposta da teleconsultoria, tá? E às vezes a gente pede, olha, eu queria ver esse paciente, preciso saber ali, conversar com ele, ver como é que tá, né, a marcha dele, preciso saber o nível cognitivo dele, preciso fazer algumas manobras semiológicas, e aí a gente pede, mas isso daqui eu vou ser bem sincera, isso daqui é exceção à regra. Muito difícil a gente precisar fazer teleconsultoria síncrona. Pode passar. Tá? E vão ter casos
né, selecionados de alta complexidade, né, de difícil diagnóstico através de teleconsultoria, que a gente vai precisar consultar presencialmente. Então, a gente vai falar para o médico, né, da atenção básica que atendeu esse paciente, encaminhar, né, para o especialista. Eu atendo no HUGV, no Araújo Lima, então a gente vai solicitar, isso é feito com a equipe, a gente já dá uma data para esse paciente vir a Manaus, tá? E muitas vezes esse paciente vai vir para consulta, vai realizar uma biópsia, vai receber o histopatológico, vai ter definido o diagnóstico dele, a gente contra-referencia. Então, muitos pacientes não vão precisar ficar acompanhando aqui, em centro de referência na capital. A gente vai dar esse suporte, o diagnóstico, fazer o tratamento, às vezes o paciente já fica curado e ele volta ali, né, para o município, ou fica acompanhando, porque a gente às vezes não precisa estar acompanhando como especialista, né? Mas tem casos que alguns pacientes precisam desse acompanhamento regular, sim, com o especialista. Isso a gente está falando de dermatoses de alta complexidade, aqueles tratamentos de medicações de alto custo que tem que pegar na SEMA. Isso exige, a gente sabe que para renovação de LMR, receita, esses pacientes precisam, né, de acompanhamento semestral ou trimestral, a gente precisa fazer avaliação clínico-laboratorial, a gente precisa saber como esse paciente está, da doença e quais os efeitos colaterais. Então, tem alguns casos de psoríase mais grave, dermatite atópica grave, pênfigo, doenças mais raras e complexas. Muitas vezes o paciente vai ter que fazer tratamento na capital com o especialista e também com esse acompanhamento regular, tá? Pode passar. Tá? E parece, né, uma ferramenta maravilhosa. A gente tem aí uma oportunidade de ampliar essa assistência para todos esses pacientes que estão longe do nosso atendimento, que estão aí, né, nos municípios distantes do Amazonas, mas a gente tem grandes desafios, né? Uma delas são as especificidades geográficas de cada município. Então, a gente sabe, né, a distância, a logística, né? Muitos só vêm de barco, outros, né, tem uma dificuldade, é da zona rural, que não consegue sequer chegar até aquele postinho de saúde pela dificuldade. Então, a gente sabe que isso daí é uma realidade que precisa ser considerada, né, dentro da teleconsultoria, em qualquer especialidade. A gente faz essa educação médica continuada, a gente faz essas aulas, a gente orienta, a gente tenta reforçar a importância da teleconsultoria, mas a gente sabe que existe uma alta rotatividade profissional no interior do estado. Então, cada vez que esses profissionais saem, a gente tem que fazer um novo trabalho, né? Porque às vezes a gente não consegue dar sequência a esse trabalho que a gente já começou. A gente precisa dessa infraestrutura como contrapartida do município, precisa ter uma rede boa de internet. A gente sabe como é difícil funcionar a internet, né, em essas áreas longínquas. Então, às vezes, não está disponível. E não é só ter, é você ter a oportunidade de fazer manutenção. Então, quebra computador, ou então tem uma dificuldade do cabo da internet, então vai precisar de um tempo para poder consertar. Então, a gente sabe que isso é um problema, né? E a gente sabe também que muitas vezes os próprios profissionais dentro de um atendimento, né, de vários pacientes, várias demandas, tem que parar, preencher plataforma, tirar foto, conferir foto. Isso também a gente sabe que impacta, né, nessa efetividade do atendimento, e é um grande desafio que a gente tem aí pela frente, mas que a gente está disposto aí a contornar e melhorar. Pode passar. E é isso, esse é meu e-mail, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer demanda, não sei como pedir, estou com dificuldade de pedir, estou com dificuldade de atendimento, não sei como encaminhar, eu estou disponível, é só mandar e-mail. Alguém tem alguma dúvida? Oi, Thalia. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Excelente aula, explicações técnicas de forma muito didáticas, claras, foi muito bom. Obrigada. Eu sou dermatologista também, agora eu estou atuando como tutora do Mais Médicos, Que legal. Você e é de onde, Thalia? eu sou de Minas Gerais, Governador Valadares.
Que bacana. E aí eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao processo, né? Eu tenho alguns alunos que não são do Amazonas, de outros estados do Norte e Nordeste, eles poderiam solicitar essa teleconsultoria também? Tem algum site, algum Google Forms que eles respondam? Como que funciona? Pois é, Itália. O nosso serviço HUGV, né, ele tem uma cobertura para as pessoas que participam, né? Então, assim, a gente tem uma plataforma própria que está, inclusive, em reformulação, tá? Ela está até fora do ar agora. Então, todos os municípios, né, que fazem parte da telesaúde do HUGV podem solicitar via essa plataforma própria do HUGV. Então, toda essa rede, tá, ela é conectada, mas precisa ser de todo mundo que faz parte do programa da telesaúde do HUGV. Eu não sei se vocês têm aí uma própria de vocês, porque pelo Google Forms a gente não consegue. Eu acho que não. Eu acho que, porque tem alunos que são do Tocantins, do Piauí, Sim. e é isso que eu queria ver, se eles tivessem essa dificuldade, se eu poderia entrar em contato também. Então, pode, mas eles Ou, vão ter que preencher essa plataforma própria, que precisa de um tá. cadastro próprio. Ah, É, tá. E aí essa plataforma não está disponível, certo? isso. Ela é disponível para a telesaúde, para todos que compõem a telesaúde do HUGV. É uma plataforma do HUGV, do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da UFAM. E aí eles poderiam fazer um cadastro nessa Isso, telesaúde? isso, exatamente. Entendi. Exatamente. É. Então, quem é o teu tutor? Não, você é a É, tutora, né? a minha supervisora é a Misiane. Mirziane, né? Isso. Sim, então, a Mirziane, ela sabe como proceder. Tá. Agora a gente está Vou fora do conversar com ar. ela. A gente está fora do ar. Está passando por uma reformulação. Não dá nem para acessar agora. Mas aí ela consegue te orientar de como fazer esse cadastro e como fazer a solicitação. Tá, joia, então. Tá bom? Obrigada. Nada. Alguém mais? Professora, boa noite. Oi, Eu gost... Francisco. Tudo bem? Eu gostaria de parabenizar, né, pela apresentação. Acho que é extremamente importante, principalmente no contexto amazônico. E eu gostaria de tirar uma dúvida. A gente entende que a rotatividade dos profissionais no interior é muito grande, dos profissionais médicos. E em muitos momentos o enfermeiro acaba sendo o único profissional, né, de nível superior no contexto da atenção de saúde de populações ribeirinhas e indígenas. Ele pode solicitar essa teleconsulta? A teleconsultoria, né, que você está Isso, falando? isso, isso. Tá. Isso tem sido uma prática, tá, Francisco? Quando eu tô no Getúlio há pouco tempo, mas eu fui durante muito tempo da UEA, teleconsultoria. E na UEA, a gente não fazia com não médico. Por quê? Porque o CFM, ele estabelece ali, né, que deve ser feito entre profissionais médicos. Mas a gente tem uma realidade amazônica que é exatamente essa que você falou. A gente sabe que alguns municípios têm uma dificuldade muito grande, né, de fazer esse atendimento do médico e fazer a consultoria. E eu recebo muitas teleconsultorias de não médicos, tá? Mas isso não é previsto ainda, tá? Por lei. A gente não tem respaldo do CFM. Foi um questionamento que eu fiz quando eu entrei na telesaúde, mas a gente sabe que a gente aqui no Amazonas, a gente luta com as ferramentas que a gente tem. Então, isso tem sido uma prática frequente. Eu recebo muitas teleconsultorias de enfermeiro, tá? E assim, eu respondo, faço, só que a gente não tem nenhum respaldo legal para isso, tá? Mas Entendi, assim, pelo obrigado. menos é teleconsultoria, né? Não é teleconsulta. Agora, quando o enfermeiro da ponta, né, ele vai fazer a prescrição, aí precisa do médico que está lá para dar essa aval para ele. Sim.
Obrigado. Alguém mais? Alguma pergunta? Doutora, Oi? só para falar, para pedir para eles preencherem esse formulário que eu coloquei no chat, que é de avaliação da teleeducação de hoje. Tá. Deixa eu mandar novamente aqui. Se vocês puderem, por favor, preencher e responder algumas perguntinhas sobre como foi para a gente ter uma avaliação de vocês. Maravilha. Então, acho que é isso, né, gente? Acho que não tem mais dúvida, tá? Então, qualquer coisa, vamos utilizar a telesaúde, né, a teleconsultoria. Eu fico toda hora cobrando, gente, quantas teleconsultorias tem? Cadê o pessoal? Não manda? Né? A gente sabe que tem uma fila gigantesca para atendimento de dermatologista. E assim, seria tão interessante se a gente pudesse usar essa ferramenta, né, otimizar o uso da plataforma para que a gente consiga resolver, né? A maioria dos casos eu acho que provavelmente a gente vai conseguir resolver se a gente souber utilizar, né, em toda a performance que a gente tem aí da telesaúde. Eu acho que a gente vai colher bons frutos aí da telesaúde, sim. Oi, Ayrton. Boa noite, doutora. Boa noite. Vou falar. Tá. Não é nenhuma dúvida. É isso. Fechou seu. Não é nenhuma dúvida, né? É apenas um elogio, porque eu já usei essa plataforma. De outra forma, foi em 2022, quando eu cheguei aqui no município onde eu trabalho. Eu não sei se foi a senhora que me atendeu, inclusive, mas foi perfeito o atendimento. Nós coletamos uma história bem coletada, né? Fizemos as fotografias direitinho. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu tinha aquela prática, né? Lá para fazer essas teleconsultorias. Nós resolvemos o problema do paciente, né? Uma situação que eu peguei aqui na ponta e não sabia resolver. E me informaram que tinha esse serviço e a gente conseguiu. E a paciente foi referenciada aí para Manaus, marcaram consulta para ela, ela fez biópsia e tratamento, tudo. Então foi perfeito, é uma excelente ferramenta, né? Aí eu acho que passou um tempo sem ser usada, 2023 e 24 talvez, não sei, que eu corri atrás, gente, estou precisando, não tem. Mas eu fiquei muito feliz agora de que acho que voltou, né? Esse serviço. Então, nós vamos usar aqui em Borba. Obrigado. Oi, obrigada, Ayrton. Eu não estava em 2022, eu comecei aqui no Getúlio agora em 2024, mas de fato foi em agosto julho ou agosto, que voltou a funcionar a teledermatologia no HUGV, tá? E a gente tem aí, tem crescido, né, cada vez mais o volume, mas é isso mesmo que você falou. Se a gente souber utilizar e realmente utilizar, a gente vai fazer grande diferença aí no atendimento do Amazonas. E assim, eu estou falando do Amazonas porque a gente vive uma realidade aqui, né, que é bem particular. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, tchau, gente. Professora, Oi. para de compartilhar a sua tela para a gente meter uma foto, por favor. Já, muito obrigado, hein? Tchau, gente. Bom final de semana, feriado aí para vocês, quer dizer.